Olá pessoal, sou Leon Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre trabalhos desenvolvidos por profissionais relacionados à área de Geografia. Vamos lá? Então vamos primeiro pensar assim no trabalho, aquele mais comum de um geógrafo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, inclusive, que é ensinar sobre geografia, ensinar questões sobre o mundo, que é o professor. Um professor de geografia, ele tem que ser formado em geografia, obviamente, e quando vamos pensar na formação de um geógrafo, aqui no Brasil pelo menos, existem dois diplomas, existe o bacharel e o licenciado. O licenciado é aquele que tem licença para dar aula, e o bacharel é aquele que vai trabalhar com geografia, mas não tem licença para dar aula. Ele vai trabalhar mais na parte científica, na parte estatística, enfim, que a gente vai ver depois. Tá? No meu caso, eu tenho as duas coisas, né? Sou bacharel e licenciado em geografia. Um professor de geografia, ele precisa ter noção muito multidisciplinar. Então, muitas vezes até os alunos falam: ah, professor, isso daí que você está explicando, a gente aprendeu em ciências, ou em biologia, depende do ano, né? Ah, professor, isso daí parece uma história. Nossa, professor, vai ter que fazer conta de escala, isso é matemática. E é mesmo, é mesmo. A gente usa um pouquinho de matemática, claro que não vai se aprofundar tanto, não vai ter equação do segundo, terceiro grau, não é isso, a não ser que vá para uma área muito específica. Vai falar um pouquinho sobre história também, porque são disciplinas que se conectam. Biologia vai ter muito a ver também, quando a gente fala de biomas, por exemplo, o professor de biologia fala também. Claro que ele vai dar mais ênfase na parte da natureza e o geógrafo vai dar mais ênfase naquilo, como que aquilo é explorado economicamente, politicamente, aquilo dentro daquele país, enfim, né? Então são ciências que dialogam. Então um professor de geografia ele vai ter que ter bastante domínio sobre outras áreas também. Tudo bem? Então é uma ciência muito interdisciplinar por natureza. Tudo bem? Então aqui, para quem acompanha minhas aulas, já utilizamos esse esqueminha aqui. Um geógrafo ele vai ter que ter um pouquinho de noção de biologia, por exemplo, na parte de geografia física. Ele vai ter que ter uma boa noção de política. E quando eu falo política, não é de gosto política, é de funcionamento da política, das instituições. Assim como um sociólogo, um cientista político tem, ele vai ter que ter isso também. E de técnicas geográficas, né? Por exemplo, de mapeamento e tudo mais. Então ele tem que ter um conhecimento bem interdisciplinar. Isso seja um professor ou não, como eu vou falar a seguir. Um cartógrafo. O que é cartógrafo? Né? Cartografia é a arte, técnica ou ciência de elaborar mapas. Então o cartógrafo é o profissional que faz isso, certo? Quem que é apto para ser cartógrafo hoje em dia no Brasil? Geógrafos, e tem uma área mais específica ainda, que é os engenheiros cartográficos. Né? Engenharia e querendo pegar a vaga de todo mundo. Mas enfim, que é algo mais específico. Mas são esses dois que têm uma formação que pode trabalhar desenvolvendo mapas, analisando mapas. Então, o que faz, pensando já com a ciência moderna, com as tecnologias modernas, a gente pode fazer sensoriamento remoto, que são os mapas atuais, né, com o uso de software de computador. Hoje em dia quase mais nada é feito no papel, né, a não ser como um croquis ali para poder fazer mais bonitinho depois. Enfim, o sensoriamento remoto, análise de imagens aéreas e imagens de satélite, tem toda uma preparação para isso. Você entender que uma imagem de satélite, dependendo qual satélite que tal coisa vai aparecer de tal cor. E aí a gente tem que ter esse discernimento para entender que aquilo ali é determinado tipo de coisa porque está na cor vermelha e não na cor verde. E mesmo quando é uma foto aérea mesmo, ter um olhar mais minucioso para entender se aquilo ali é uma plantação ou uma floresta, porque a gente olha, é verde. Bom, mas isso aqui a gente percebe um padrãozinho, que tudo é muito igual, então deve ser árvores repetidas, deve ser uma plantação. Se for algo mais heterogêneo, aí já provavelmente uma área de vegetação natural. Então tem toda essa análise. Que mais? Com isso, com esses mapas, os mapas não são meros desenhos, né? Os mapas, as imagens de satélite, elas servem para auxiliar, né, como uma leitura, para poder auxiliar no planejamento de algo que vai ser feito, uma construção, uma mineração, uma rodovia que vai passar por algum lugar, uma plantação, enfim, então auxilia no planejamento. Mapas digitais e GPS. Hoje em dia, o GPS é basicamente extremamente comum na nossa vida. Se a gente pensar que a gente tem um aparelho conectado a GPS, que são satélites geoestacionários fora da atmosfera já, enfim. Então a gente, como geógrafo, tem que ter noção de como que funciona um satélite,
como que funciona o sistema de coordenadas geográficas para que esse satélite possa funcionar, enfim. Então é importante a gente entender isso, tá bom? Então é uma das partes do trabalho que um cartógrafo formado em geografia ou que for engenharia cartográfica tem que ter essa noção. Relações internacionais. Um geógrafo ele já é um especialista em relações internacionais? Não, mas ele já tem muita noção, mais do que a maioria. Claro que existem cursos mais especializados de relações internacionais, mas um geógrafo ele já tem toda essa base e ele pode se especializar mais ainda dependendo da área de pensamento, de profissional que ele for seguir. Então ele tem que ter noção de como funcionam as instituições governamentais internacionais, por exemplo, a ONU, os acordos que existem, ter uma noção histórica para saber como tudo isso foi construído, teorias de relações internacionais que existem ao longo de vários séculos, pensar tudo isso, então ele já tem uma base para poder trabalhar com isso. Claro que não é um trabalho que existe aos montes, né? É algo bem difícil, mas que um geógrafo é capaz de fazer. Urbanismo. Também existe o curso de arquitetura e urbanismo, que vai ser mais específico. Mas um geógrafo que vai pensar mais pela geografia urbana, o espaço urbano, ele tem totais condições de se especializar naquilo e de entender por que a cidade é de tal forma, como fazer um planejamento, e aí a cartografia vai ajudar para auxiliar na solução de algum problema, por exemplo, do problema do transporte, da moradia, moradias em áreas de risco, que aí vai misturar com relevo e com hidrografia, né, pensando em alagamentos e deslizamentos de terra. Então o geógrafo ele vai ter essa bagagem para poder entender essa realidade, trabalhando ou não com isso depois, mas ele vai ter essa bagagem. Então vai poder trabalhar num órgão de transporte público para saber que linhas de ônibus devem ser feitas, qual destino é mais procurado, enfim, quais linhas devem chegar até aquele destino, de onde que vem, origem e destino, né? O metrô de São Paulo, inclusive, tem uma pesquisa que eles fazem sempre, que é a pesquisa origem e destino, que eles estão entrevistando as pessoas para saber e colocar ali na base de dados deles e poder pensar, putz, aqui seria legal construir uma linha de metrô no sentido XA, por exemplo. Claro que você vai ser construído ou não, aí é outra história, aí a política se mete no meio, enfim, mas pelo menos para poder planejar a cidade, né? E nesse planejamento da cidade tem algo que é muito importante, que é o plano diretor. O plano diretor, também chamado de zoneamento urbano, é uma lei que o governo federal exige que cidades tenham, principalmente cidades com mais de 10 mil habitantes, tenham uma lei que defina o que pode ser feito em tal bairro, o que não pode ser feito em tal bairro, se ali pode ter uma indústria, se aqui pode ter prédios, seus prédios aqui podem ser até qual tamanho. E claro que isso vai ter muita influência política, lobbies, né? Pessoas, construtores. Por exemplo, dá um exemplo numa cidade aqui do Brasil, chamada Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Lá teve muito lobby para construir prédios muito altos. E é estranho, uma cidade que está longe de ser das maiores do Brasil, é a que tem os prédios mais altos. Mas o plano diretor de lá, antes nem existia, mas hoje permite a construção de prédios elevados. Tudo bem? Claro que por interesses de construtoras, tal. Então tudo também é político por aí. Então o plano diretor serve para isso, para tentar melhorar a qualidade de vida e ambiental das pessoas que vivem naquela cidade. Então não ter um aterro sanitário do lado de um bairro urbano, não ter um bairro industrial de indústrias pesadas, que liberam muita poluição, do lado de moradias. Então é para evitar isso. Sempre consegue evitar? Não, porque os interesses políticos e econômicos, né, às vezes acabam se sobrepondo. Mas a intenção é essa. A intenção é essa e a gente tem que lutar para que isso seja feito, bem feito, para poder, de fato, solucionar os problemas ambientais e sociais das nossas cidades. Aliás, esse ano, São Paulo está traçando um novo plano diretor, né? Falo São Paulo porque eu estou aqui. Mas vale sempre a gente pesquisar, hoje em dia que tem internet, saber como que é o plano diretor da minha cidade. Hoje em dia ele é obrigatório que seja participativo, então todos os habitantes da cidade podem de alguma forma, dar alguma opinião ali. Então é legal a gente pesquisar, aproveitar que tem internet hoje em dia, para poder participar o máximo possível da política da nossa cidade. Afinal, a política não se faz de 4 em 4 anos, né? E o plano diretor é um exemplo grande disso. Se você não quer ter uma fábrica do lado da sua casa, talvez seja legal você olhar o plano diretor. Por exemplo, estou dando um exemplo extremo, mas é por aí. A gente tem que participar ativamente da vida política das nossas cidades. E o planejamento ambiental? O planejamento ambiental, ele vai sempre tentar pensar o tripé do desenvolvimento sustentável. O que é esse tripé? Se é um tripé, são 3 coisas, né? Então um desenvolvimento econômico, sim, mas que traga desenvolvimento
social, ou seja, que toda aquela riqueza gerada pelo desenvolvimento econômico seja distribuído de uma forma mais justa, porque hoje em dia a gente vive, né, um desenvolvimento que é predatório, em que poucos ficam com muito e a maior parte das pessoas ficam com quase nada. Então dividir melhor a renda, basicamente é isso. E impactar o mínimo possível o meio ambiente. Se possível não impactar nada. Se não for possível não impactar nada, saber como mitigar esses impactos ambientais. Então um planejamento ambiental vai pensar primeiramente por esse lado, né? Primeiramente pelo desenvolvimento sustentável. Mas ele vai analisar com o uso de mapas, enfim, determinados projetos, por exemplo, uma rodovia. Pode passar por ali? Não pode. Ali é uma área crítica para a proteção daquele meio ambiente, porque tem espécies ameaçadas de extinção. Então a gente tem que fazer essa rodovia de outra forma, ou não fazer. Ah, não vai ter que fazer. Putz, então a gente tem que propor alternativas para diminuir esse impacto. Ah, vamos transformar tal área numa área de proteção ambiental. Ih, mas já tem gente morando lá dentro. O que a gente faz? Simplesmente expulsa as pessoas de lá? Não, vamos ver. O que essas pessoas fazem lá? Ah, é uma aldeia indígena, ou uma população quilombola, ou uma população que tem uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Então não, vamos trocar ideia com essas pessoas para que elas continuem lá e elas inclusive ajudem a continuar protegendo. E para isso, educação ambiental é algo importante. E como uma troca, né? Conversando, ensinando e aprendendo. Então o planejamento ambiental que um geógrafo faz, que um sociólogo pode fazer também, se for especializado nessa área, pensando como planejar tal área para que ela se desenvolva, mas sem prejudicar ou prejudicando o mínimo possível o meio ambiente e principalmente as pessoas que lá existem. Para isso, gente, é importante também pensar em legislação. Então, hoje em dia até existe a área do direito ambiental, a área específica do direito ambiental. Um geógrafo que vai trabalhar nessa área, ele não precisa ser um advogado, nada disso, mas ele tem que ter no mínimo a noção básica de legislação ambiental. Solta a vinheta da hora da tirinha. Essa tirinha aqui, gente, eu acho ela bem engraçada e eu vou começar dizendo que ela é feita ali na Universidade Federal de Minas Gerais. E isso tem uma importância, eu vou explicar por quê. Primeiro tem um patinho, uma ave ali, não sei exatamente o que é, uma ave. E ela diz o quê? Quem diz que Minas não tem mar? E aí mostra ali uma plantação de soja com irrigação e tudo mais. Ele fala, o mar de soja. Com vocês, o cerrado. Aí mostra a imagem, cerrado é um bioma, né, gente? O cerrado todo devastado e queimado. Aí ele fala, quer dizer, o cerrado. Vamos perceber, ele trocou cerrado por cerrado. Ué, professor, não entendi. Cerrado com C, que é o bioma, por cerrado com S, que é de serrar, né, de cortar. E aí embaixo escrito, salve Amazônia. Aí aparece o patinho, o tamanduá e outros bichos falando, e o cerrado também. Ou seja, ali essa tirinha está relacionada mais com planejamento ambiental. Nessa forma de desenvolvimento destrutivo que o mundo tem e o Brasil não é diferente, a gente vem destruindo os biomas, né? E Minas Gerais, que é um estado conhecido porque um dos motivos por não ter acesso ao litoral, então não tem mar, mas tem um mar de soja. E essa soja foi toda plantada pelo agronegócio em cima de um bioma, que é o cerrado, e o cerrado foi cerrado, com S. E isso é muito importante, porque cerca de 70% do cerrado, até um pouco mais, já foi devastado. E a gente acaba olhando muito para a Amazônia, que é a parte de baixo disso, e temos que olhar, é importantíssimo, mas a gente acaba esquecendo do cerrado. Por quê? O cerrado é um tipo de bioma, ou um tipo de domínio morfoclimático, como o Aziz falava para a gente, que ele não é florestado em sua maior parte. Como assim? Não tem árvores de grande porte. Né? São arbustos, uma ou outras árvores maiores, às vezes savanas, lugares com arbustos espalhados, enfim. Então dá uma impressão de que não tem uma natureza tão rica, mas é uma natureza riquíssima, quase tão riquíssima quanto a da Amazônia, tanto em espécies vegetais quanto animais, né? Só que a gente acaba não olhando para isso com a devida atenção. E o cerrado está pegando fogo, literalmente, e sendo substituído por esse mar de soja. Um exemplo em Minas Gerais, mas serve para boa parte do Mato Grosso do Sul, enfim, Goiás, principalmente, áreas onde o cerrado está diminuindo cada vez mais. Então é isso, gente. Chegamos ao final da aula e eu vou pedir para vocês consultarem os links lá do Saiba Mais, para que vocês tenham mais informações sobre o conteúdo aprendido hoje em aula.
beleza? E aí eu termino a aula com vocês com a seguinte frase de reflexão. Na verdade é um diálogo de um livro chamado O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E aí no diálogo diz o seguinte: o que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante, disse o Pequeno Príncipe. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor do planeta do geógrafo. Aqui mostrando um pouco da geografia como aquela ciência que estuda os lugares da Terra, né? Enfim, e aí eu estou defendendo meu peixe como geógrafo aqui, que é algo que eu sou apaixonado e gosto muito, mas que eu acho que, mesmo que você não queira estudar geografia, é uma ciência importante, uma parte do conhecimento importante que todo mundo deve saber pelo menos um pouquinho. E é isso, gente. Peço que vocês consultem os links na plataforma, lá no Saiba Mais, para ter mais informações sobre o conteúdo, e bons estudos!